Ministério da Saúde apresenta plano de vacinação com assinaturas falsas de pesquisadores. Grupo de 36 pesquisadores citados no documento apresentado pelo Ministério da Saúde ao Supremo Tribunal Federal afirma que não tomaram parte na elaboração final do documento. O Ministério da Saúde, por sua vez, disse que os pesquisadores foram convidados para discutir a estratégia de vacinação, mas que não tinham nenhum poder de decisão. Além disso, a estratégia do governo não apresentava a data de início de vacinação, nem cronograma para vacinação em massa e listava como garantidas vacinas que ainda estão em fase de teste. Então, mais uma notícia sobre o estado do coronavírus no Brasil. É um estado completamente de ausência de qualquer plano federal, plano nacional de vacinação da população brasileira. Eu sei que a gente está sendo repetitivo nesse ponto, mas a gente não tem plano de vacinação. Nós temos um presidente que não acredita, não acredita, como se isso fosse algo de acreditar, né? Algo de saber ou de ouvir especialistas que sabem ou que têm autoridade para saber disso. Mas nem isso eles têm condições de fazer, porque eles são dirigidos por uma ideologia negacionista do papel da ciência. Então, eles não sabem, eles não têm conhecimento e não têm interesse em conhecer a importância de um controle da pandemia, de um controle do contágio do coronavírus, de uma campanha de vacinação. Eles foram eleitos na pura ignorância da sociedade brasileira sobre qualquer aspecto de ciência, de economia, de sociologia, de qualquer aspecto de qualquer conhecimento, e governam sob esse fundamento. Veja, o Ministério da Saúde, sob o comando do ministro, um militar, o ministro Pazuello, consultou especialistas, citou esses especialistas em documento do plano de vacinação apresentado ao Supremo Tribunal Federal e depois esses especialistas disseram: olha, mas a gente não participou em nada na elaboração deste plano de vacinação. Se apropriou dos nomes das autoridades de pesquisadores que o governo não acredita, que o governo não tem confiança, se apropriou da autoridade dessas pessoas para apresentar um plano de vacinação ao Supremo Tribunal Federal, apresentou e esses pesquisadores não tiveram participação na elaboração do plano. E o ministro realmente faz um pronunciamento: não, a gente consultou esses especialistas, mas eles não tiveram, era algo simplesmente consultivo, eles não tinham poder de decisão nenhum sobre o plano de vacinação. Ora, então para que você citou a autoridade desses especialistas que não puderam opinar de forma construtiva e de decidir sobre o plano de vacinação, que deveria ter participação de especialistas, deveria ser construído com a participação de especialistas? Porque confiar num ministro que já publicamente disse que desconhecia ou que não sabia da própria existência do SUS, do Sistema Único de Saúde, eu não tenho confiança nenhuma de que essa pessoa possa unilateralmente decidir sobre um plano de vacinação. E depois o plano de vacinação não tem data de vacinação, não fornece elementos básicos de logística, de como se vai se realizar a vacinação, quais serão as doses espalhadas, quais são as vacinas mais promissoras, cita todas as vacinas, não faz distinção qual que está mais promissora, qual que a gente já tem em estoque, qual que a gente tem. Não faz, porque não existe projeto, não existe plano. Nós estamos abandonados em gestão, em política e em gestão no âmbito do governo federal. Estamos completamente abandonados.
de ausência mesmo, ausência de qualquer atuação dessa esfera do governo. E aí a gente tem um presidente que faz os discursos mais absurdos sobre a vacina. Primeiro, querendo isentar absolutamente a responsabilidade sobre qualquer reação adversa quanto às vacinas. E aí, primeiro ponto, a vacina contra o coronavírus, nenhuma vacina contra o coronavírus vem com chip da China para implantar no corpo de ninguém. Nenhuma vacina do coronavírus vai mudar você de sexo, sua orientação sexual, vai te transformar em homossexual. Nada disso existe. Nada disso existe. Existe. E já para começar aqui, nada disso é real. Real, minimamente real. Nada disso existe. Não vai te mudar de sexo. O mais absurdo, a gente tem que falar isso. A gente tem que falar porque o presidente faz discurso falando isso. Não vai te transformar num jacaré. Não existe nada que vai fazer isso. Não vai alterar seu DNA, não vai te transformar em uma outra espécie. Não vai, não é assim que vacina funciona. Não é nada disso. E não vai te contaminar com o vírus. Não é assim que vacina funciona. E a gente vai entrar em mais detalhes quanto a isso depois. Então, só desmentindo, isso tudo não existe. Não existe. Não existe nenhum fundamento, nada nessas informações. Tá? Aqui a gente tem que falar assim, porque tem que acabar com isso, tem que acabar quando a gente dá ouvidos para isso e para de ouvir. E quando a gente tem um governo que ouve notícias falsas de corrente de WhatsApp e se recusa a ouvir especialistas. E quando vai citar especialistas, só usa seu nome para fazer um documento bonito para apresentar para o Supremo Tribunal Federal, mas esses especialistas não contribuíram em nada para a construção do plano de vacinação. E percebe-se que não contribuiu nada, porque o plano de vacinação é inócuo, não tem plano, não tem projeto, não tem plano de vacinação. Então, ponto. A vacina contra o coronavírus pode apresentar reações adversas? Qualquer medicamento pode apresentar reações adversas. É por isso que a gente utiliza medicamentos com a prescrição médica e com a prescrição de um especialista que sabe o que está fazendo. E é para isso que os laboratórios e as pessoas que irão aplicar as vacinas são pessoas com autoridade para fazer isso. Então, em todos os países que já iniciou vacinação, já teve pessoas que tiveram reações alérgicas. Pouquíssimas pessoas tiveram alguma reação mais grave quanto à vacina. Mas todas passam bem. Nenhuma teve uma reação adversa que provocou a morte, mudou de sexo ou transformou em jacaré. Nenhuma. Tiveram alguns poucos casos que tiveram alguma reação adversa, mas absolutamente controláveis. A vacina não te infecta com vírus, te infecta e algumas com algumas muito mais avançadas. Eu não sou biólogo, né? Aqui eu não estou pretendendo falar com autoridade biólogo, que eu não sou biólogo. E se tem algo que eu nunca quis ser na vida, é algo relacionado à biologia. Então, eu não sou biólogo. Não estou falando como autoridade de biólogo, não sou aqui um malafaia que vou pretender que tem autoridade para falar de biologia, porque eu não tenho autoridade para falar de biologia. Mas algumas vacinas, e isso de pesquisa de ponta de genética, isso de notícias que a gente vê de órgãos de imprensa com credibilidade, especialistas falando, realmente vão induzir o seu corpo a produzir os anticorpos necessários para o combate ao vírus. Então, é como isso aí para o leigo, para você leigo que está assistindo, leigo como eu, é como se realmente tivesse infectado o seu corpo com o vírus, mas não infectou. A vacina está induzindo
induzindo o seu corpo a produzir o anticorpo contra aquela infecção. Para quê? Para que quando você for de fato infectado, se vier a ser infectado com o vírus, seu corpo já ter as condições de te proteger da infecção. Então isso é básico, e assim isso partindo de um leigo para, presumo, a maioria que estiver me assistindo serem leigos também. Se tiver algum biólogo, alguém com autoridade, que eu estiver falando alguma merda, eu estiver falando alguma bobagem, me corrija aí nos comentários. Mas de leigo para leigo, é assim que a vacina age. Vacina não vai te causar uma reação adversa, não vai te transformar num mutante. Né? E a gente tem que falar isso em 2020. A gente tem que falar isso porque tem pessoas acreditando nestes absurdos. E a gente tem que concorrer com desinformações transmitidas com autoridade de informação de especialistas, passadas em grupos de WhatsApp, que se espalham de forma muito mais rápida do que a gente consegue desacreditá-las. Então é essa a verdade. Outros países já iniciaram a vacinação, já iniciaram os programas de vacinação, e o Brasil parado, porque não consegue ter um planejamento federal de vacinação. E os governadores tentam, mas o recurso, o grande dinheiro está nas mãos do governo federal. E aí o Supremo Tribunal Federal decidiu, e aqui só para terminar esse ponto de pauta, eu nem ia falar isso hoje, eu devo trazer mais informações quanto isso amanhã, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu pela obrigatoriedade da vacinação. Certíssima a decisão do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, que isso nem deveria ter sido discussão, e foi em maioria. Teve ministro que votou contra isso, mas foi em maioria. Quer dizer que você vai ser arrastado até o posto de vacinação para ser vacinado? Absolutamente não. Quer dizer que você pode sofrer consequências pela sua recusa de se vacinar. E isso porque vacina salva vidas. E aqui tem até pessoas do âmbito de esquerda, pessoas que eu acompanho, que eu admiro, suas opiniões, que têm produzido os recursos. Se essas pessoas não querem se vacinar, deixa elas sem vacinar. Deixa elas sem vacinar. Não acho que isso é um discurso certo. Né? Primeiro porque vacinação tem efeito quando a grande maioria das pessoas é vacinada. Se for só a gente que tem conhecimento da importância da vacinação for se vacinar, o efeito dela é menor. A gente tem que convencer de novo as pessoas de que vacinação é importante. Vacinação salva vidas. Para que todos que tiverem mínimas condições e acesso à vacina, vacinem. Igor, mas não tem vacina para todo mundo. Já é uma realidade que não tem vacina para todo mundo. E mesmo se tivesse, nós vivemos num sistema capitalista que é comandado pela lei da oferta e da procura. Por mais que eu ache que a saúde não deve ser governada por isso. Nós estamos nesse sistema injusto e desigual. Essa é a nossa realidade. E se as pessoas com mais condições que vão ter privilégio de acesso à vacina não se vacinarem porque isso aí é coisa de comunista, a lógica do sistema capitalista não é que essas vacinas vão ser entregues para os mais necessitados, não. Se fosse assim, comida era entregue para os mais necessitados, que sobram dos mais ricos. Mas não é. O sistema capitalista pauta pelo lucro, e o lucro manda jogar fora ao invés de distribuir. Então, a gente tem que convencer todos que tiverem, infelizmente, o privilégio de ter acesso à vacina, de se vacinar. Porque isso vai ser impactante para salvar as vidas de todos os outros que não tiverem acesso. E a gente já noticiou aqui como que até do ponto de vista internacional está desigual a distribuição de vacinas para os países. Os países mais ricos
estão tendo um monopólio, estão controlando a oferta, a oferta, né, o estoque de vacinas para seus países, para além das suas necessidades. Isso é capitalismo básico, né? Os mais ricos controlam tudo para eles, enquanto os 70 países mais pobres, estatisticamente, a previsão de que não consigam vacinar nem 10% da sua população. Essa é a realidade. Então, e aqui a gente não pode cair nesse discurso. Deixa a seleção natural agir, que a pessoa que não quiser se vacinar vai morrer. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Não vai ser assim que a seleção natural vai agir. Quem vai ser os mais afetados, como sempre, no sistema desigual capitalista que a gente vive, vão ser os mais pobres. Seja do ponto de vista de países mesmo, os países mais pobres, no aspecto de divisão internacional entre os países mais ricos, e dentro desses países mais pobres, os mais pobres ainda vão ser os mais prejudicados por isso. Então, a mensagem que eu quero que vocês que estão acompanhando essa página passe para todos: vacine. Não vai naquela do meme do Darwin, de que a seleção natural vai agir, de que vai selecionar os que não quiserem se vacinar, vão morrer, que não vai não. Não é assim que vai acontecer. Infelizmente não é.